Bem, então vamos agora, pessoal, para mais uma questão. A questão nos diz o seguinte: trabalhando 6 horas por dia, um operário pode fazer um trabalho em 24 dias, enquanto os dias, nas mesmas condições, poderia fazê-lo trabalhando 8 horas por dia. Leio novamente o problema e já vou identificando as minhas grandezas e colocando os valores das minhas grandezas. Trabalhando 6 horas por dia. Um operário pode fazer um trabalho em 24 dias. 24 dias. Continuo lendo a questão e colocando grandeza embaixo de grandeza. Em quantos dias, ou seja, a variável vem para cá para os dias, nas mesmas condições, poderia fazê-lo trabalhando 8 horas por dia. Vou identificar aqui onde está a minha variável, tranquilo? E verificar se essa grandeza ela é diretamente ou inversamente proporcional à minha outra grandeza. Pensa comigo, pessoal, vamos analisar, olha só. Dá uma pausa no teu vídeo, com calma, analisa se essas duas grandezas são diretamente ou se elas são inversamente proporcionais. Pensa comigo, pessoal. O cara trabalha 6 horas por dia para fazer um trabalho e ele gasta 24 dias. Presta atenção. Se eu aumentar a quantidade de horas trabalhadas diariamente, eu trabalhava 6, agora eu vou trabalhar 8 horas por dia. O que vai acontecer, pessoal? Esse meu número de dias, ele vai aumentar ou ele vai diminuir? Pensa comigo. Se eu vou trabalhar mais diariamente, é claro que eu vou fazer isso aqui em menos dias. E quanto mais eu trabalhar por dia, menos dias eu vou ter para terminar esse trabalho. O que é que eu percebo aí, pessoal? Que à medida que eu aumento essa grandeza, essa outra grandeza diminui. À medida que eu diminuo essa minha grandeza, hora-dia, a minha outra grandeza aumenta. Ou seja, essas duas grandezas, elas são grandezas inversamente proporcionais. Então eu coloco um I bem aqui para saber que essa grandeza ela é inversamente proporcional. Então vamos lá. Coloco do jeito que está aqui, 24 sobre x vai ser igual. Agora sim, essa grandeza, como ela é uma grandeza inversamente proporcional, então eu inverto. Inversamente proporcional, tu inverte. Ao invés de colocar 6 sobre 8, vai ficar 8 sobre 6. Pronto. Agora só é seguir para mim na solução. Então, novamente, pessoal, então, utilizando a minha propriedade de proporção, né, isso vai ficar como 8x é igual a 6 vezes 24. Logo, meu x vai ser igual a 6 vezes 24 dividido por 8. Olho para cá novamente, verifico que dá para dividir por 8, que vai dar 1, e dá para dividir por 8, que vai me dar 3. Logo, esse meu x vai ser 6 vezes 3, que vai me dar 18. Ou seja, pessoal, se eu trabalho 6 horas por dia para fazer um trabalho, eu vou gastar 24 dias. Se eu aumentar a minha carga horária diária, o que vai acontecer? Vai diminuir naturalmente. E quanto é que eu vou gastar? 18 dias. Pessoal, a gente precisa ter cuidado nas nossas soluções, tá certo? Tem alguns alunos que acham que toda a regra de 3 é só simplesmente multiplicar invertido e ele aprender desse jeito e pronto. Mas olha só, o problema que ia nos dar simplesmente multiplicando invertido isso aí. Então o aluno ia chegar e ia fazer, meu irmão, eu já sei fazer isso aqui, é uma garapa, a regra de 3 é simples, é só pegar e multiplicar invertido. 6x é igual a 8 vezes 24, fazendo a conta ia ficar 8 vezes 24, dividido por 6, divide por 6 vai dar 1, divide por 6 vai dar 4, 8 vezes 4, 32. Encontrei quanto para a minha solução? 32. Ou seja, pensa comigo, meu irmão, olha, o cara trabalhando 6 horas por dia, ele faz o trabalho em 24 dias. Trabalhando 8 horas por dia, eu aumentei a minha carga horária diária, eu vou passar 32 dias trabalhando. Ou seja, eu vou passar bem mais tempo.
que é um absurdo. Olha para a solução e vê se tem uma razoabilidade matemática para mim na solução. Não é isso? Ó, olhei para cá, verifiquei, isso aqui não é razoável, é um absurdo. Se eu estou trabalhando mais diariamente, é claro que o meu tempo vai diminuir, ele não pode aumentar. E aí vem aquele aluno que acha que já é o cara, né? Ele olha as soluções aqui, né? Porque o cara, ele vai tentar te enrolar. Ele vai colocar alternativas já imaginando o teu erro. Ele sabe onde o aluno vai errar, quais são os passos que o cara vai errar. Então ele vai trabalhar nas alternativas, provavelmente em cima do teu erro. Tu tens que ter cuidado com isso. Ó, aí ele colocou bem aqui, né? Aí na C32. Aí o aluno foi lá e encontrou o 32. Diz, égua, tu é doido, eu sou o cara. Né? Ó, 32. Vai lá e marcou 32. Quando ele vai olhar no gabarito, né? A alternativa é outra. E ele, égua, meu irmão, eu achei que eu estava certo. Ou seja, o cara trabalhou em cima do teu erro. Então tem que estar atento, pessoal. Principalmente em concurso público. Vamos então, pessoal, para mais uma questão. Uma lavoura é destruída por 1.500 insetos em 18 horas. Em quantas horas 4.500 insetos destruirão uma lavoura igual? Então vou novamente ler o problema e identificando as grandezas e colocando grandeza embaixo de grandeza. Uma lavoura é destruída por 1.500 insetos. Então, 1.500 insetos, que é a minha primeira grandeza, em 18 horas. Em quantas horas 4.500 insetos destruirão uma lavoura igual? Novamente, dá uma pausa nesse vídeo, lê o problema e tenta identificar isso aí. Porque essa é a minha principal dificuldade nos problemas. E verificar se essas duas grandezas são diretamente ou se são inversamente proporcionais. Então vamos lá, pensa comigo. Pessoal, eu tenho 1.500 insetos. Eu tenho uma certa quantidade de insetos para destruir uma lavoura. Pensa comigo, se eu aumentar essa quantidade de insetos, o que vai acontecer com o meu tempo? Eu vou aumentar ou vou diminuir esse meu tempo? Se eu aumentar a minha quantidade de insetos, vai diminuir o meu tempo, porque são mais insetos, ou seja, eles vão destruir a lavoura mais rapidamente. E quanto maior a minha quantidade de insetos, mais rápido eles vão destruir a lavoura. À medida que eu aumento a minha grandeza em insetos, diminui a minha grandeza hora. Logo, essas duas grandezas são grandezas inversamente proporcionais. Então vamos ter 18 sobre x é igual, inversamente eu inverto. Então vai ficar 4.500 dividido por 1.500, certo? Grandeza inversamente proporcional, então eu inverto os meus números. Agora ficou claro, né? Aí eu posso simplificar isso aqui, né? Dividir por 100 e dividir por 100. Dá para dividir por 15 e dividir por 15, não é isso, pessoal? Dividir por 15 vai dar 1, dividir por 15 vai me dar 3. Logo, como é que vai ficar? 3x é igual a 1 vezes 18, 18. O que implica que x vai ser igual 18 dividido por 3, x é igual a 6. Ou seja, galera, 1.500 insetos destrói uma lavoura em 18 horas. 4.500 insetos destrói uma lavoura, a mesma lavoura, em 6 horas. Daria, pessoal, para a gente resolver esse problema sem necessariamente nem fazer as continhas. Se aqui eu multiplico por 3 e elas são inversamente, então meu resultado vai ser a divisão por 3. 18 dividido por 3 vai me dar 6. Então tá, pessoal, vamos para a nossa próxima questão, que ela nos diz o seguinte, ó. Se uma vara de 3,2 metros de comprimento dá uma sombra de 9,6 metros, qual será, no mesmo instante, a altura de uma torre cuja sombra é de 54 metros? Para alguns problemas é interessante que eu desenhe o meu problema, que aí a minha visualização ela fica mais simples. Poderia fazer sem desenhar, mas desenhando eu consigo visualizar melhor a minha solução.
Então eu vou desenhar o meu problema. Então ele fala que existe uma vara de 3,2 metros ou 3,20, né, que é a mesma coisa, e essa vara gera uma sombra de 9,6 metros. Tá? No mesmo instante, tem uma torre que tem uma certa altura, que eu vou chamar de x, e que ela me gera uma sombra de 54 metros. Certo? Ó, se ela gera uma sombra no mesmo instante, então o comprimento das sombras são proporcionais ao comprimento da altura. Então eu posso fazer de cara logo isso aqui, né? Dizer que a altura da vara está para o comprimento da sua sombra, assim como a altura da torre está para o comprimento da sua sombra. Aí daqui eu posso fazer o seguinte, né? Ó, cheguei nessa minha solução bem aqui, ó. 3,2 dividido por 9,6. Aí, para eliminar essas vírgulas, o que é que eu faço? Multiplico por 10, que vai dar 32, e multiplico por 10, que vai me dar 96. Então, isso aqui, na realidade, é equivalente a 32 dividido por 96. Daí, eu multiplico invertido, né? 9,6x é igual a 54 vezes 32. Ou seja, x ele é igual a 54 vezes 32, dividido por 96. Simplificando por 32 vai dar 1, simplificando por 32 vai me dar 3. Logo, esse meu x vai ser a 54 dividido por 3. Então, esse meu x vai me dar 18. Vamos resolver usando o raciocínio de regra de 3. Então, eu vou pensar que o comprimento de 3,2 metros tem uma vara de 3,2 metros, que gera uma sombra de 9,6 metros. No mesmo instante, ele quer saber qual é a altura da torre, então eu quero saber o comprimento dessa torre, quando me gera uma sombra de 54 metros. Eu vou pegar a minha variável, aqui onde está a minha variável, tá certo? E verifico se essas duas grandezas se elas são diretamente ou inversamente proporcional. Certo? Aí eu verifico, pessoal, olha, isso é natural, né? Ó, se eu tenho um certo comprimento, eu tenho uma sombra, se eu aumentar o comprimento, vai aumentar a minha sombra. Então, de cara, se eu diminuir o meu comprimento, diminui a minha sombra, naturalmente. Logo, essas duas grandezas são grandezas diretamente proporcional. Então, é só fazer a conta, né? Vai ficar 9,6x é igual a 54 vezes 3,2. Pego esse 9,6, passo para cá dividindo, tá certo? Passei para lá dividindo, multiplico por 10 vai dar 32, multiplico por 10 vai dar 96, que gerou exatamente o que eu tinha no meu problema aqui. Logo, o meu x vai ser quanto? 18.